Depois que eu fui entender. Glória a Deus. Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. A alergia hoje está braba. Já coceei tanto esse nariz e dá agonia. Mas enfim, vamos embora. Isaías, capítulo 38, versículo 1 e o versículo 17. Vamos tirar 2 versículos daqui, embora depois eu queria que vocês lessem todo o capítulo, porque eu tenho certeza que vocês serão tremendamente abençoados. Isaías 38, do versículo 1 ao 8 e depois o versículo 17, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, atire a esta cidade e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Versículo 17. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito essa palavra. Toca-nos de forma singular, que nenhuma de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministradas pelo Teu Espírito. Fala, Senhor, porque o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como tem acontecido todas as vezes, o texto que nós usamos para trazer a mensagem na igreja é o mesmo texto que a gente tem usado para as mensagens de todas as manhãs. E eu queria chamar a atenção de vocês para os conceitos que nós, todas nós, precisamos fazer em nossas casas, tá bom? Sobretudo na nossa casa espiritual. E eu quero começar com uma pergunta: será que tem algo fora de ordem em sua casa? Será que tem algo fora de ordem na minha casa? É uma reflexão pessoal de cada uma de nós. Muitas vezes a gente tende a dizer: ó, eu acho que isso está errado na casa de fulano, na casa de ciclano, na casa de beltrano. A gente tem um dedo em riste pronto para mostrar o que está errado na casa do outro. Então é tempo de autoconcerto. É tempo de mudanças profundas de vida, não na vida dos outros, na vida de cada um de nós. A começar em mim, como diz o canto, quebra coração, para que sejamos um, como o Senhor é em nós. O texto é também encontrado em 2 de Reis, em 2 Crônicas, e toda vez que a gente encontra na Bíblia um relato triplo, é sinal de que o Senhor, Ele quer dar uma ênfase àquela passagem, Ele quer ensinar de forma enfática aquela passagem ou aquela expressão, dado o ensino ali contido. E aqui é interessante você ler depois todos os textos que falam sobre o assunto. E a ideia central é tirada do primeiro versículo, quando o Senhor manda o profeta Isaías ter com o rei Ezequias e traz essa palavra tão forte para ele, dizendo a ele que ele precisa pôr em ordem a casa dele,
porque ele morreria e não viveria. Você já imaginou se de repente você ouvisse da parte de Deus, seja por que instrumento for, uma palavra tão forte quanto essa? E aí a gente pode observar que mesmo a pessoa estando envolvida na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, andando com interesse de coração, pode ter alguma área específica de sua vida negligenciada. E a gente vê isso na vida de outros servos de Deus, como Davi, Eli, Samuel. Esses homens foram homens que andaram com o Senhor, fizeram a vontade de Deus, mas negligenciaram suas famílias, negligenciaram seus filhos. A gente sabe as histórias aqui de Eli, de Samuel e do próprio Davi. E aí a gente vê aqui que há uma inclinação para determinados fracassos do lar, e a gente mais uma vez lembra que nenhum sucesso secular ou ministerial compensa o fracasso no lar. O texto fala que havia uma desordem na casa do rei e que poderia levá-lo à morte. Aquela enfermidade do rei era o grande megafone de Deus para chamar a atenção para aquilo que estava fora de ordem na casa do rei. Mas eu não queria falar das casas, dos lares. Claro que tem sempre algo a ser consertado nas nossas famílias, nos nossos lares, nas nossas casas. Mas eu queria chamar a atenção de vocês hoje para esta casa. Essa casa espiritual que somos nós. E é interessante que há uma tendência hoje, no meio do povo de Deus, há uma corrente na igreja que diz que a gente não precisa mais confessar pecados, porque os nossos pecados já foram confessados e perdoados por Jesus. E você não peca de novo, não? A gente continua pecadoras, ou pecadores, né? Somos pecadores ou pecadoras justificadas pela fé em Cristo Jesus, mas ainda pecadoras. O estado de impecabilidade só acontecerá quando nós fecharmos os olhos nessa terra e partirmos para a eternidade com o Senhor. Mas enquanto deste lado da eternidade nós pecamos por pensamentos, por palavras, por intenções, por ações, e é importante que cada um de nós faça aquela oração do salmista: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e tira-me desse caminho e me conduz para o caminho eterno. E ali a gente vê aquilo que temos repetido tantas vezes: o Senhor, Ele não se impressiona com as nossas exterioridades. Por mais que nossa aparência exterior tenha aquela aura de piedade, o Senhor, Ele vai ao cerne. O Senhor vê o coração, a profundidade do nosso ser. A gente conversava há pouco no terraço, eu dizia: irmã Ruth, tem coisas que serão tiradas de nós, tem coisas que serão consertadas, e tem coisas que são traços da nossa personalidade e não vão mudar, e o Senhor vai usar a gente desse jeito. Não adianta você pegar a Ruth e botar aqui e ela chegar aqui: meus irmãos, a paz do Senhor. Não era Ruth, né? Não seria Ruth. Como eu também não sei impostar a voz e fazer aquele número, não sei fazer isso. E eu queria chamar a atenção de vocês hoje para aquele que sonda os corações, para dar a cada um de nós conforme as nossas obras. Esse assunto não tem nada a ver com salvação, mas com galardão, com recompensas, bênçãos de Deus. Tem muito crente andando desordenadamente, e os que foram verdadeiramente salvos, que nasceram de novo da água do Espírito, foram regenerados pelo Espírito de Deus, esses têm uma santa compulsão pela mudança. Cada uma de nós sabe exatamente aquela área específica que precisa ser tratada, que precisa receber aquele holofote celestial para que haja uma mudança profunda. Quantas mudanças o Senhor já fez no meu coração, mas tem um caminho longo pela frente se o Senhor não me chamar antes, né? Porque nenhuma de nós está pronta. Crente maduro Deus escolhe.
e que a gente possa buscar a presença de Deus, para que as mudanças que precisam ser feitas, elas sejam feitas, e a gente possa glorificar o Senhor e dizer: amém, Senhor, eu estou passando por esse vale, eu estou vivendo esse ribuliço nesse momento, mas eu sei que até esse mover teu tem a ver com as coisas que o Senhor precisa mudar em mim. O texto lido traz alguns pontos relevantes que podem nortear aqueles que desejam fazer os consertos necessários em suas casas, tanto físicas quanto espirituais. Mas eu queria mais uma vez focar nesta casa espiritual que somos nós. Primeira coisa, o Senhor chama a atenção de Ezequias para o que está fora de ordem em sua casa, e para isso usa um profeta. Usa o profeta Isaías. No caso de Ezequias, ele recebe aquela palavra, o profeta diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E conosco ele faz a mesma coisa. Cada vez que um servo de Deus se levanta como boca de Deus, o Senhor continua usando os profetas para trazer a nós essas palavras. Mas parece que os nossos ouvidos, os nossos corações têm estado tão distraídos, tão cauterizados, que muitas vezes a gente ouve insistentemente tantas palavras, e parece que nada muda, parece que as coisas permanecem do mesmo jeito. E aí a gente para aqui e pensa: até as pedras têm clamado para chamar a nossa atenção. É só a gente prestar atenção ao que está acontecendo à nossa volta, principalmente vivendo num país livre, por enquanto, como a gente vive. Nós podemos ouvir a palavra de todas as maneiras. O Senhor usa até as pedras da rua e as jumentas para falar e para trazer as suas exortações. E aí a gente para e pergunta: o que será que o Senhor quer nos dizer hoje com estas palavras? Porque muitos em nosso meio estão sujeitos a passar por uma morte prematura, que pode ser literal, no relacionamento, nas finanças ou em tantas outras áreas da vida. Muitos estão à beira do colapso se não ouvirem a voz dos profetas que o Senhor tem levantado para despertar a consciência adormecida. E aí, mais uma vez, uma pergunta: em que área de sua vida falta por ordem? É uma pergunta pessoal que começa em mim, começa a reverberar em mim, depois passa por todas vocês, por todos aqueles que nos ouvem hoje. A negligência de Ezequias foi porque ele estava ocupado demais para dar atenção à sua casa, e as coisas estavam acontecendo debaixo do seu nariz e ele não percebia, e a sua negligência, complacência, produziu um Manassés. Olha que coisa séria. Quantos filhos têm caído nas drogas, na perversão sexual, na criminalidade, por causa da negligência, comodismo e irresponsabilidade dos pais? Essa palavra vai para todos, pais e mães e todos aqueles que escutam. Invista tempo na vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, essa bênção que o Senhor colocou em sua vida e você não tem valorizado. Deus sabe que você faz quando ninguém está olhando. E uma coisa, um dado que eu ouvi essa semana, falando com alguém, a questão daquelas coisas que são feitas às ocultas, que o apóstolo Paulo diz que o só referir é vergonha. Olha que coisa interessante. Quanta pornografia no meio do povo de Deus. Quantos servos e servas de Deus viciados em pornografia? 65%. Olha o dado da irmã ali, 65%. Sério demais. E a maior parte é mulher. Olha para isso. Que coisa séria, minhas irmãs. E aí a gente para olhar e para ouvir isso. Eu não sei como vocês se sentem com relação a isso, mas o coração dói. E aí muitas vezes são pessoas que estão envolvidas nos ministérios, pessoas que estão ali fazendo a obra de Deus. Aí a gente para e pergunta: você abriria sua casa para receber Jesus sem nenhuma reserva? Jesus entraria em todos os cômodos
porões da sua casa? Você chamaria Jesus para ir aos porões da sua casa? E eu repito, casa espiritual que somos nós. Será que você mandaria para Jesus? Você mostraria ao Senhor as postagens em suas redes sociais? Será que você enviaria para Jesus o que envia para seus contatos no WhatsApp? Pensa nisso. A gente tem que se atualizar. E a gente está vivendo a era das redes sociais, das comunicações rápidas. E aí a gente pergunta, outro dia uma fulana mandou uma mensagem para mim, que eu nem conheço, porque tem tanta gente que adiciona você e acaba você aceitando até para não ser indelicada. E a fulana mandou uma mensagem para mim e dizia assim: por que você só posta coisa de igreja? Eu disse: primeiro que não é da sua conta, né? A linha do tempo é minha, eu posto o que eu quiser. E depois tirei ela contei da merenda, como dizia o contei da merenda, pronto, né? Se fosse outra coisa que eu estivesse publicando ali, eu ia ser aplaudida, né? E aí a segunda coisa interessante aqui é que o rei Ezequias reconhece o seu pecado de negligência e se quebranta diante de Deus. Ele não foi arrogante como muitos cristãos que a gente conhece. Ele se quebrantou diante de Deus, humilhou-se diante da sua presença. E o Senhor requer de nós que façamos a mesma coisa. Quão bom seria que a santificação fosse um ato único, como é a justificação. A gente recebe Jesus como Senhor e Salvador e pimba, santinho da Silva. Não, mas tem que haver uma obra conjunta entre nós e o Espírito de Deus. E Ele chega, está à porta e bate, Ele quer entrar, Ele quer cear conosco. Quanto orgulho no meio do povo de Deus. Quantas situações que você diz: olha, eu não me misturo com fulano, não me misturo com ciclano. A gente vê crentes fazendo isso. Nós vamos para o mesmo buraco, para a mesma terra, a terra vai nos comer, se o Senhor não nos arrebatar antes. O que é que adianta tanto orgulho, tanta altivez de espírito? O orgulho é o pai de todos os pecados. Foi por causa do orgulho que um querubim ungido caiu e se transformou no adversário. E a gente para e começa a pensar na nossa própria vida. Perdemos a capacidade de chorar, de nos quebrantar diante do Senhor. Desaprendemos a chorar. E quando a gente chora, são lágrimas de crocodilo. E a gente precisa reaprender a chorar. Ezequias ouviu aquela palavra, quebrantou-se, virou o rosto para a parede, chorou muitíssimo, clamou ao Senhor, disse a Ele tudo o que havia feito, e que a gente possa dizer ao Senhor tudo aquilo que tem feito na obra dele, mas que a gente possa dizer ao Senhor também tudo aquilo que a gente tem deixado de fazer por causa dos nossos pecados de estimação, que estão amontoados, guardados nos porões da nossa alma, das nossas almas. Tem mudanças que o Senhor está requerendo de nós. Olhem para trás. Olhem para trás. Os bancos estão vazios. Se nós estivéssemos aqui prometendo prosperidade, se nós estivéssemos aqui prometendo mudanças profundas para que você enriquecesse do dia para a noite, essa igreja estava lotada. Mas a gente está trazendo uma palavra de conserto, uma palavra de mudança. E essa mudança começa em cada um de nós. Que a gente possa chorar pelas nossas casas espirituais. Que cada um de nós possa fazer isso em nome de Jesus. O que está torto em sua vida que precisa ser consertado. Terceiro lugar, Deus responde ao clamor de Ezequias e pode responder o nosso. O Senhor ouviu aquele clamor, o Senhor recebeu
o choro, ouviu o clamor e viu as lágrimas do rei. E aí o Senhor promete o quê? Mais 15 anos de vida. Promete livrá-lo dos inimigos. Promete defender aquela cidade. Promete defender aquele reino. Quando o Senhor acode ao nosso clamor, Ele invariavelmente nos favorece com infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Em quarto lugar, Ezequias pôde glorificar o Senhor, porque reconheceu o seu propósito naquela situação. Às vezes precisamos atravessar por grandes vales, por grandes desertos, para poder enxergar o propósito de Deus nas situações. Glória a Deus. O salmista, no Salmo 119, ele diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Esses estreitos são os megafones de Deus para chamar a nossa atenção. Muitos têm sido tão religiosos, tão ritualistas, tão exteriormente piedosos, que se esquecem de interagir com o Senhor em um relacionamento íntimo e pessoal. Largue as vãs repetições e converse com o Pai Celestial. Vire o rosto para a rocha eterna e chore muitíssimo na presença dEle, e a glória de Deus descerá sobre sua vida. Não são as nossas palavras ou exterioridades que impressionam o Senhor, mas aquilo que está verdadeiramente no nosso coração. Deixo 4 lições do texto para a sua meditação. Primeira, disponha-se hoje a pôr em ordem a sua casa. Ainda há tempo antes que a morte se instale. Peça a Deus uma nova oportunidade e faça tudo diferente. Segundo lugar, reconheça o seu pecado de negligência, de arrogância, de irresponsabilidade, de rebeldia e se quebrante diante de Deus. Terceiro lugar, aguarde a resposta de Deus. Ela virá e de forma profusa, de forma abundante. Você se surpreenderá com o que Ele tem para você e para a sua família e sobretudo para essa casa espiritual. E em último lugar, seja um bom aluno, seja uma boa aluna e aprenda com a tribulação. Glorifique a Deus por seus propósitos em sua vida. Amém? Amém. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.